Boa noite, queridos amigos, companheiros da Rádio Fraternal. Hoje estamos aqui para mais um programa de palestras, recebendo o Araújo Franco, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. E o tema da palestra do Araújo hoje será Como fazer o Evangelho no lar e os seus benefícios. Um tema muito importante. E temos a certeza que todos nós poderemos nos beneficiar com as palavras do Araújo e com os seus ensinamentos. Seja bem-vindo, Araújo, e a palavra é sua. Muito obrigado, Mara. Boa noite a todos que estão sintonizados na Fraternal FM. Uma alegria muito grande estar junto com vocês. Essa casa que nos recebeu de braços abertos e continua nos recebendo carinhosamente a todos nós da família Cels Ian, Centro Espírita Obreiros do Senhor e a Instituição Assistencial Meimei, e levando esse trabalho maravilhoso para todos que estão sintonizados no mundo inteiro. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para todos nós, independente da sua religião. Nós vamos falar a respeito do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, muitas pessoas pensam que é um modismo do Espiritismo. Não. Os espíritas fazem o Evangelho no lar. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, da Igreja Católica, da Presbiteriana, de qual seja a sua religião, não se preocupe. Nós gostaríamos que você ficasse bem à vontade e também, se não estiver ainda fazendo o seu Evangelho no lar, nós vamos explicar um pouquinho como que nós fazemos e você também poderá fazer junto com a sua família e vai observar os benefícios que esse Evangelho no lar vai trazer para você. Faça florescer a paz no seu lar. De que maneira? Realizando o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma prática do Espiritismo, realizada pela maioria dos adeptos da doutrina. Mas, como nós falamos, ela é aberta para todas as religiões. Os católicos acostumam fazer os chamados terços, novenas, que não deixa de ser um evangelho no lar. A família, quando ora unida na sua casa, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, é um evangelho no lar. Ou seja, em todas as doutrinas, todos aqueles que se juntam dentro da sua doutrina para falar em nome de Jesus, para falar em nome de Deus no seu lar, estará realizando o Evangelho no lar. Jesus estava visitando a casa de Pedro, Simão Pedro, e querendo dar novo rumo à conversação, pergunta ao Simão Pedro: Pedro, o que faz o pescador com os frutos de cada dia? Pedro analisa e responde: escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra o resíduo da pesca. E Jesus pergunta de novo: e o oleiro? Pedro analisa e responde: modela o barro, dando-lhe a forma desejada, para depois levá-lo ao mercado. E Jesus questiona pela terceira vez: e o carpinteiro? Pedro analisa e responde: lavrará a madeira, usará enxó, o serrote e o martelo, e também o formão. De outra forma, não conseguiria modelar ou aperfeiçoar a peça bruta. Jesus calou-se por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. Olha que colocação profunda.
assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da vida. É o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Na mesa da tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instalar, então, ao redor dessa mesa, a sementeira de felicidade e da paz na conversação e no pensamento sadio, no pensamento edificante? O Pai, que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Pedro analisa e responde tranquilamente: Mestre, que seja feito a sua vontade, que seja feito como desejas. E Jesus desenrolou os escritos da sabedoria e iniciou-se na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto do Evangelho no lar. Essa narrativa é do espírito Neio Lúcio, que está no livro Jesus no Lar, capítulo 1, psicografia do nosso querido Chico Xavier, em 1950, no mês de maio de 1950. E aí nós vamos falar, então, como fazer o Evangelho no lar. Primeiro, nós vamos reunir a família e vamos definir qual dia é o melhor para todos, ou pelo menos para a maioria, que o ideal é que todos participem. Nós vamos escolher o dia e o horário, para que a família possa estar junta. Este é o objetivo maior, todos estarem presentes. Só que essa presença deve ser espontânea, nunca forçada, porque, às vezes, mesmo estando em casa, nem todos querem participar. Vão arrumar outros compromissos, vão falar, não estou afim, enfim, mas nós temos que respeitar. Se um membro da família se recusar a participar, a decisão deve ser de agir da mesma forma como se ora pelos ausentes. Na hora que formos fazer a prece, mentalizar esse nosso irmão, essa nossa irmã, o pai, a mãe, o filho, o avô, aquele que não quis participar, e orar por eles. Se quiser deixar uma jarra d'água, uma garrafa d'água, para que durante o Evangelho no lar, ela será fluidificada. E os benefícios dessa água fluidificada é que os nossos irmãos, os espíritos que estarão visitando o nosso lar nesse momento, irão fluidificar essa água, deixando com medicamentos para a necessidade de cada um daqueles que irão tomar. Então, assim que formos realizar o Evangelho, deixe uma jarra d'água, uma garrafa d'água, um copo com água, e durante o Evangelho a mesma será fluidificada. E as crianças devem participar? Podem participar? Podem e devem participar. Para o caso das crianças, pode-se usar uma leitura de livros didáticos infantis, uma leitura adequada à faixa etária das crianças. Nós temos algumas sugestões, como a Cartilha do Bem, da Meimei, temos a Vida Fala, de Neio Lúcio, o Pai Nosso, também da Meimei, a Alvorada Cristã, também de Neio Lúcio, Os Filhos do Grande Rei, que é o espírito de Veneranda, Jesus no Lar, que também do Neio Lúcio, Coleção Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Evangelho da Meninada, Eliseu Rigonati e outros. Então, quando a criança for participar,
Deixe que eles participem bem à vontade, deixe que eles façam a leitura do jeito deles, se tiverem condições, que eles expliquem do jeitinho deles, que eles façam a prece juntos. Gente, é uma delícia ver os nossos netinhos participando no Evangelho no Lar. A netinha, sempre que vai fazer as vibrações, ela fala, hoje eu quero fazer as vibrações. E ela fala, Jesus, acaba com a corona, ajuda o papai, ajuda a mamãe. Gente, é tanta doçura quando a gente vê a criança. Por que Jesus mencionou? Deixar vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Nós vamos então explicar, nós temos um roteiro para você que está nos assistindo, para o senhor, para você, meu irmão, para você, minha irmã, fazer o seu Evangelho no lar. Depois que definiram o dia e horário, é importante, todos os dias que vocês determinaram naquele dia e horário, reunir a família ou aqueles que aceitaram participar. Por exemplo, se vocês definiram todas as quintas-feiras às 20 horas, é uma colocação que nós estamos fazendo, mas você que vai escolher. Então, todas as quintas-feiras, naquele horário, você, com a hora marcada, vai encontrar a família, reunir a família e começar a realizar o seu Evangelho no lar. Por quê? É um compromisso assumido com a espiritualidade. E nesse dia e horário que você determinou, amigos da espiritualidade, o seu anjo de guarda, aqueles que cuidam do seu lar, aqueles que cuidam do trecho de rua que você mora, do prédio de apartamentos que você mora, eles estarão te visitando. Mais uma vez voltamos a Jesus. Onde estiver 2 ou mais falando em meu nome, lá eu estarei. São representantes de Jesus que estarão junto conosco. Inicie fazendo uma prece, pedindo a presença dos protetores espirituais. Chame sempre os seus protetores, o seu anjo de guarda, o anjo de guarda dos familiares, do grupo familiar. Pode fazer uma oração do Pai Nosso para começar. É a oração universal que Jesus nos ensinou. Basicamente, todas as religiões oram o Pai Nosso. Ou aquela em que você fique mais confortável. Tem outras pessoas que falam, eu posso fazer outra oração? Pode. É aquela que você fique mais confortável. Não é imposto a ninguém, tem que ser assim. Muito pelo contrário, é você que vai escolher. Procure inicialmente, o que nós vamos falar agora, nós utilizamos na doutrina espírita, procure inicialmente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma sequencial, desde a introdução, cada dia você vai ler um trechinho. Os textos do Evangelho é dividido por mensagem de 1 ou 2 páginas no máximo, mas você não precisa ler tudo isso. Leia um trechinho e marca onde você parou. Na semana seguinte, você pode continuar dali e vai indo sequencialmente. Se for fácil a leitura, se estiver fácil, você pode ler um trechinho maior, mas o tempo do Evangelho no lar não deve exceder a 30 minutos, porque acaba ficando cansativo. E quando as crianças estiverem presentes, no máximo de 15 a 20 minutos, porque as crianças entendem, compreendem e querem parar mais cedo. Elas querem cuidar das atividades delas, né? Então, esse é o tempo determinado para o Evangelho no lar. Pode também utilizar outros livros. E aí o senhor, a senhora, para você que... E agora? Eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu posso fazer? Um livro que você utiliza na sua igreja. Você pode utilizar a Bíblia, você pode utilizar um livro de mensagens. Nós temos vários livros de mensagens. Nós temos Alvorada Cristã, o Pai Nosso, nós temos vários livros com mensagens curtas e bem objetivas.
Então o critério sempre será você que vai definir. O Evangelho no lar deve ser feito sempre em voz alta, ou seja, nesse tom que nós estamos conversando, para que todos que estejam presentes possam entender o que está acontecendo. E aí tem uma pessoa que tem certeza que vai me perguntar: Araújo, mas eu vou fazer o Evangelho sozinha. Eu moro sozinha, ou eu moro sozinho. Eu vou falar alto? Pode falar alto, sim. Quem falou que você estará sozinho? E o seu anjo de guarda? Não estará com você? E os mensageiros da espiritualidade não estarão junto com você? Quando nós fazemos o Evangelho em um prédio de apartamentos, o prédio todo fica iluminado com as luzes do Evangelho que está sendo feito. Quando nós realizamos o Evangelho numa rua, aquele trecho de rua fica todo iluminado. Olha quantos benefícios que o Evangelho vai trazer para todos nós. Então, por isso, fazermos o Evangelho num tom em que todos que estejam juntos conosco possam ouvir e participar. Todos que estiverem juntos devem permanecer de olhos abertos durante a leitura, durante o estudo, durante os comentários, participando ativamente da realização do Evangelho. Após a leitura, fazer um breve comentário. Aquele que leu faz a explicação segundo o entendimento dele e pode perguntar para os demais o que você entendeu, o que você entendeu. E porque cada um, num trecho, às vezes, embora pequeno, cada um entende uma maneira. E todos terão a oportunidade de falar segundo o seu entendimento. Certifique-se de que todos têm a oportunidade de falar. E sempre utilizar o próprio Evangelho, o trecho que foi lido, para as devidas explicações. Terminada a leitura, a explicação, vem a parte que nós falamos de vibrações. O que são as vibrações? Vibrar é emitir, é doar sentimentos e pensamentos de amor, de tranquilidade, de paz e de harmonia. Nós não iremos pedir, nós iremos oferecer este amor, esse perdão, o carinho, o respeito, a tranquilidade, a paz para aqueles que estiverem necessitados. Vibrar é amar através do pensamento e desejar o bem para os nossos semelhantes. Quando nós estivermos fazendo essas vibrações, nós estaremos deixando a cargo desses mensageiros que estarão nos visitando a acolher esse material e distribuir de acordo com as necessidades do país. Então nós vamos sugerir, por exemplo, sugerimos realizar essas vibrações de maneira objetiva, direcionando-as de forma simples, vibrar pela fraternidade e paz, de equilíbrio pela nossa terra querida. Olha quanto que nós vamos atingir pela nossa terra querida, pela humanidade, pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares. Pelo lar, pelo nosso lar, envolvendo a nossa família. Nós não precisamos falar o nome de cada um, do pai, da mãe, do filho, do vovô, da vovó, pela nossa família. Os espíritos conhecem todos os nossos familiares. As vibrações pela fraternidade, pela saúde, paz e harmonia de todos. Fizemos as vibrações. E aí nós poderemos pedir aos espíritos para que possam, esses nossos espíritos protetores, que possam retirar e encaminhar as entidades necessitadas que se encontrem no local, levando-as para os hospitais e escolas da espiritualidade. Por quê? Por uma questão de sintonia, muitas vezes nós convidamos, indistintamente, sofredores, enfermos, que estão no nosso lar. Estão ali por afinidade. E aí nós rogamos a esses espíritos protetores que
levem esses nossos irmãos para os hospitais, para as escolas, para serem tratados, para o tratamento adequado, para esclarecimento e ajuda. E é importante que durante a realização do Evangelho, evitar manifestações mediúnicas através da incorporação, da psicografia ou outras. O Evangelho no lar não é para esse fim. É para estudarmos juntos o Evangelho, não para uma sessão mediúnica. Evitar comentários em desdouros a outras religiões, a outras pessoas, e não manter conversações menos edificantes. Não utilizar o Evangelho no lar para lavar a roupa. Ou seja, está vendo? Isso é para você. Está vendo? O Evangelho hoje é para você. Jamais. O Evangelho é para harmonizar o grupo familiar. E aí nós vamos encerrando. Para encerrar o Evangelho no lar, nós poderemos fazer um Pai Nosso. E aí, feito o Pai Nosso, convidar a todos a tomar um golinho da água que foi fluidificada. Nesse momento, esta água já está fluidificada e trará os benefícios, os medicamentos, de acordo com a necessidade de cada um. Porque a espiritualidade conhece tudo que nós estamos precisando naquele dia. Então agora nós vamos falar dos principais benefícios e da finalidade do Evangelho no lar. Primeiro, estudar o Evangelho à luz da doutrina, a qual possibilita compreendê-lo em espírito e verdade, facilitando assim pautar as nossas vidas segundo a vontade do Mestre. Também nós vamos criar em todos os lares o hábito salutar de reuniões evangélicas. É muito importante ter essas reuniões evangélicas no nosso lar, para despertar e acentuar o sentimento de fraternidade que deve existir em cada criatura. A nossa família, a família moderna, hoje, ela é composta de pai, mãe, um filho, 2 filhos, no máximo 3. As famílias de antigamente, na nossa época, era de 10, 12, 15, 18 filhos. E fazia-se um terço, rezava juntos. Pelo momento de paz e de compreensão que o Evangelho no lar oferece, onde vai unir as criaturas. O grupo familiar vai se entender melhor. É claro, não é fazer hoje e querer colher tudo isso amanhã. À medida que vamos realizando o Evangelho no lar, nós vamos observando a nossa conduta, vamos exemplificando o que é que nós estamos entendendo do Evangelho e estaremos observando na esposa, nos filhos, no papai, na mamãe, nos irmãos, que as pessoas estão mudando devagarinho. E se não mudaram, cada um tem o seu tempo. Vamos exemplificando. Tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado. É fundamental nós entendermos o Evangelho, porque aí nós iremos sentir o Evangelho no nosso coração. E quando se sente o Evangelho no coração, nós não seremos mais o mesmo de ontem. Nós estaremos mudando, porque o Evangelho proporciona essa mudança em todos nós. O Evangelho é o caminho que vai nos proporcionar essa mudança. O Evangelho no lar vai ampliar o conhecimento literal e espiritual, para oferecê-lo com maior segurança aos nossos semelhantes. E não ter vergonha de explicar para os nossos parentes, para os nossos amigos, que devam fazer o Evangelho no lar. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios da oração e da vigilância.
O Evangelho no Lar vai nos ajudar em tudo isso, para os problemas materiais e espirituais. Como que vai nos ajudar materialmente? Vai nos ajudar a não faltar o pão de cada dia, mas vai nos arrumar meios de trabalharmos, de nos dedicarmos, para que chegue o alimento no nosso lar. E o alimento espiritual, imprescindível para todos nós. Se nós temos café da manhã, depois ali para as 9, 10 horas, um cafezinho, hora do almoço, café da tarde, janta, antes de deitar faz uma boquinha, vai dormir, às vezes levanta durante a noite e ainda vai na geladeira e faz mais uma boquinha e volta a dormir. Oração é a mesma coisa. Quando nós levantarmos, fazer a nossa prece, agradecer a Deus pela noite de repouso que tivemos, pedirmos paz e proteção para o dia que estivermos iniciando e sair atender aos nossos compromissos. Estaremos sendo alimentados espiritualmente. Outro benefício, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Não é o que todos nós queremos? Nós não queremos deixar alguma coisa para os nossos filhos, para os nossos netos? Não nos preocupemos em deixar os bens que a ferrugem destrói, corrói, que a traça corrói, que a chuva derruba, mas vamos deixar para os nossos parentes, para os nossos amigos, os benefícios do exemplo. Vamos ampliar o bem que existe em você. Vamos participar do Evangelho no Lar com alegria, com felicidade, sabendo que estaremos deixando algo de nós em benefício do grupo familiar. Faça o Evangelho no Lar. Ensine as pessoas a fazerem o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar estará sendo oferecido com carinho, com respeito, com ternura, e irá propiciar a cada um dos corações a paz e a alegria que Jesus nos mencionou. A minha paz eu vos dou. A nossa gratidão pelo carinho, pela participação. Caso tenha alguma pergunta, se quiserem, vocês poderão enviar através do nosso e-mail araujofrancamente@gmail.com e nós responderemos com o maior carinho tudo isso que nós falamos, e se tiver alguma pergunta responderemos via e-mail. A nossa gratidão aos nossos irmãos aqui da Rádio Fraternal, a nossa gratidão aos nossos irmãos da família Celzian, a nossa presidente, a senhora Nair Custódio, ao Cosme Borges, o primeiro vice-presidente, e ao Roberto Oliveira, o nosso segundo vice-presidente, e a todos da nossa família Celzian. A nossa gratidão a todos da Fraternal. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do Araújo Franco aqui conosco. E agradecemos sempre a presença dos servidores, palestrantes do Centro Espírita Obreiros do Senhor, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Esperamos contar novamente com a sua presença em breve, com mais ensinamentos tão bons, tão belos e tão necessários quanto o que tivemos até agora. Agradecemos a companhia de todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência e estão sempre conosco. Nos ajudem sempre na divulgação dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e da divulgação da doutrina espírita. Sempre nos ajudando, compartilhando, assistindo às nossas palestras, nossos programas, nos seguindo nas redes sociais, ouvindo a Rádio Fraternal.
Muito obrigada. Nós agradecemos a todos. Até a próxima.